vários encontros que nós fizemos, sobretudo de maneira online, é verdade, eu procurei muito conversar com vocês em relação a situações concretas, situações do cotidiano, casos que viessem acontecendo, para que a gente pudesse compreender a proteção de dados de uma maneira concreta. A conversa de hoje não foge dessa sistemática e diz respeito a um caso realmente dramático e que me preocupa como operador do direito, como cidadão, sobretudo. Isso porque nós vivemos um dia muito delicado em virtude de uma invasão cibernética que aconteceu no Superior Tribunal de Justiça. É considerado um dos ataques cibernéticos mais relevantes da história brasileira e compromete uma série de instituições muito caras para nós. É muito importante lembrar que quando a gente fala em proteção de dados pessoais, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é a ideia de vazamento de dados. Mas, como eu já trouxe a vocês, proteção de dados pessoais não se limita a uma identificação, a saber se um dado vazou ou não vazou, ou seja, se ele está disponível a um terceiro que faça um acesso não autorizado, um acesso ilegal, um acesso indevido. No caso do STJ, a ferramenta utilizada pelo invasor, aparentemente, porque as notícias ainda são muito recentes, foi um ransomware, ou seja, um ataque com sequestro de dados. Eu não tenho a confirmação de muitos elementos fáticos, eu vou trabalhar com as informações que eu tenho para conversar com vocês, para que a gente possa, então, estabelecer uma reflexão dentro desse dia, como disse, tão delicado em termos de proteção de dados pessoais. Por que esse assunto é tão delicado? Por que eu estou fazendo toda essa advertência antes para vocês? Veja, em primeiro lugar, nós temos que pensar de que maneira que nós estamos construindo o nosso sistema de proteção de dados pessoais, não apenas para as empresas, mas também para as entidades públicas. A LGPD traz uma disciplina jurídica, um capítulo próprio, é verdade, não tão denso quanto poderia ser, mas estabelecendo deveres também em relação à administração pública no âmbito da proteção de dados pessoais. Tá? Essa seção, né, da LGPD, ou se quiserem, para ser mais técnico, esse capítulo, né, esse pedaço da LGPD, ele aparece a partir do artigo 23 e claro que ele é recheado de nuances. Nós tivemos há mais ou menos 15 dias a criação pelo CNJ de uma força-tarefa, uma comissão, para pensar de que maneira que deveria ser feita a proteção de dados pessoais no judiciário, ou seja, o tema está na ordem do dia, em parte por conta da própria LGPD, mas é um tema que, como eu disse, não se resume à questão de evitar vazamentos. As questões que emergem a partir dessa situação do STJ são muitas. Nós poderíamos tanto pensar em termos preventivos, quanto em consequências imediatas e mesmo perspectivas futuras. Do ponto de vista preventivo, a questão é: qual é o grau de proteção que um ente público deve ter em relação a dados? Já que o STJ naturalmente trabalha com uma série de dados que são bastante delicados. Julgamentos de processos que correm segredo de justiça, que tem uma proteção à privacidade. Casos de família, por exemplo, que recebem uma proteção mais aprofundada, dada a natureza delicada das informações que podem atingir a dignidade da pessoa humana, porque envolvem dados sensíveis, envolvem dados que expõem a pessoa, seja ela a vítima, seja ela, enfim, alguém que de alguma maneira guarda para si alguma informação, vítima de algum tipo de ataque, alguma coisa, ou alguém que guarda para si uma informação que não deseja ter revelada porque isso faz parte da sua intimidade. Em relação à administração pública, é interessante que se repete o dever de nomeação de um DPO, né, um encarregado de proteção de dados pessoais, e também os deveres de cuidado, os deveres de prevenção.
esses deveres no campo da segurança da informação se traduzem, sobretudo, em 3 grandes princípios que, vamos dizer assim, orientam a segurança da informação, que se identificam pela sigla CID, né? CID, que correspondem, então, àquilo que a gente poderia chamar de pilares da segurança da informação. Essa sigla CID vai sinalizar para nós a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. De modo geral, os manuais de segurança da informação citam essa dinâmica. Tá? O que ela significa no âmbito da tecnologia da informação? A confidencialidade, essa me parece mais simples, né? A informação não ser disponibilizada, a informação não ser exposta. A integridade diz respeito a manter intacta aquela informação. E, portanto, vamos dizer assim, se essa informação circular, ela tem que circular sem que sofra alterações, e se, por outro lado, ela, ao invés de circular, ela permanecer, ela tem que permanecer também protegida. Uma falha de integridade, por exemplo, pode ser papéis que apanhem chuva, como nós vimos num dos encontros, como nós falamos a respeito de uma empresa que deixava os materiais num container e aí molhou, era o fundo da empresa, uma bagunça muito grande. E a disponibilidade, que é o D, significa que aquela informação pode ser obtida se ela for necessária. Então a pessoa pode ela ter acesso a uma informação, ainda que aquela informação seja confidencial. No caso do STJ, nós estamos lidando com esses 3 elementos e avaliando esses 3 elementos de maneira problemática em conjunto. Por quê? Veja, em primeiro lugar, a gente tem que pensar se vai haver a integridade das informações. Quer dizer, será que o STJ vai conseguir recuperar essas informações? Será que o STJ vai ter uma maneira de assegurar que essas informações não sejam perdidas por parte de todos nós brasileiros? Outra informação importante para nós: de que maneira que essas informações serão resgatadas? Porque, veja, se a gente conseguir que a Polícia Federal localize ou que alguém descriptografe aquilo que foi criptografado pelo sequestrador, vamos chamar assim para facilitar a nossa comunicação, beleza. Mas e se o STJ não conseguir? Se o STJ não for apto a chegar numa solução, a gente vai perder os nossos processos judiciais? Veja, o processo agora é eletrônico e a proteção do dado é a proteção daquilo que significa o próprio sistema do poder judiciário. É muito delicado, muito, muito importante isso que nós estamos pensando, muito, muito importante aquilo que nós estamos avaliando, refletindo, enfim, chamem da maneira que vocês acharem mais interessante. Né? Nós precisamos, então, pensar em termos de segurança da informação também naquilo que atinge o nosso poder judiciário. Tá? Outro ponto que me parece bastante importante diz respeito para nós a pensar se o STJ tem ou não o dever de pagar o resgate se esse resgate for necessário. Será que vai ser necessário ao STJ bancar esse problema que surgiu? Será que o STJ vai ter que pagar, enfim, o resgate, né? Se esse resgate for exigido? Você entende que é um dever do STJ, na medida em que ele tem esses dados, e aí, independe do valor, a gente vai vamos dizer assim, se submeter a uma imposição feita por alguém que age dessa maneira ilegal, irregular? Será que a gente deve ou não negociar com os sequestradores de dados? Então, me parece que nós temos aí um conjunto de desafios muito, muito grande a serem pensados.
Há um blog, e aí eu não posso validar se essa informação prestada é correta ou não, mas há um blog chamado O Bastidor que dá conta da informação de que houve um pedido de resgate. Eu, como disse aqui, não tenho certeza, não posso então validar essa informação, tá? Não vou nem incluir no vídeo a postagem, porque é muito recente, mas, enfim, essa informação de que houve, de alguma maneira, um pedido de resgate. No começo não havia, né? Mas, enfim, são alguns desafios. Esse mesmo jornal, essa mesma publicação, enfim, diz que o responsável por monitorar o firewall passou a trabalhar de casa por conta da Covid, né? E essa conexão remota, né, poderia também contribuir com o acesso enfim, desse invasor, né, para que ele pudesse fazer esse ataque. Houve também uma informação interessante de que ele fez mais de um acesso. Primeiro ele olhou como é que funcionava o sistema e aí ele planejou um ataque, né? Fez ali o mecanismo dele para atacar. Dá conta também essa mesma publicação de que esse ataque foi feito com uma medida relativamente simples e que poderia ser inclusive mais grave as medidas tomadas em relação ao STJ, né? Quer dizer assim, ele podia ter agido de maneira mais grave ainda caso caso ele quisesse, enfim, caso ele tivesse interesse. A Tecmundo, né, que é uma publicação digital, dá conta de que esse ataque é o pior da história do Brasil, e justamente pela sua, enfim, pela sua gravidade, enfim, né? Os técnicos verificaram, enfim, uma série de situações e que redundou no bloqueio simplesmente do STJ, quer dizer, assim, não havia o que fazer, não havia medidas para agir. A Tecmundo, esse site que eu confio mais, né, conheço há mais tempo, reproduziu a mensagem do bastidor, então aí a gente não sabe até que ponto existe exatidão, e é interessante citar para vocês que isso não é um fato isolado. Tá? Nos últimos dias, não falei semanas nem meses, nos últimos dias nós tivemos ataques a outras entidades, vazamento de dados de outras entidades, tivemos um problema no Clube Atlético Paranaense, tá? Muitos torcem em favor, muitos torcem contra, enfim, sem entrar em questões futebolísticas, a verdade é que o STJ agora está na marca do pênalti para lidar com essa situação. É interessante também observar que houve ataques não só ao STJ e ao Atlético, mas também o CNJ, a Secretaria de Economia do Distrito Federal, o Ministério da Saúde teve uma dificuldade também de acesso, ou seja, a equipe toda da Justiça, da Polícia Federal aí deve ter sido acionada ao mesmo tempo para lidar com essa situação totalmente sem precedentes, sem nenhum trocadilho naturalmente, mas que nos desafia em relação a, como disse, uma série de questões que não se resumem, como disse, a vazamento de dados, mas também a proteção da integridade. E esse caso dos processos é muito bom para a gente perceber essa situação. Tá? Porque justamente a gente está diante de um momento em que proteger a informação em si, não apenas se ela é sigilosa ou não, é necessário para atender às medidas que a gente precisa quando a gente vai falar em proteção de dados pessoais. Eu queria também conversar com vocês, antes de mais nada, sobre uma outra situação interessante, que um outro caso, enfim, bastante recente, que diz respeito agora não mais ao Brasil, mas diz respeito à Europa. Nós o tempo todo temos feito essa ponte Brasil-Europa, que para nós é interessante. Aliás, citamos já um caso parecido na Alemanha de sequestro de dados pessoais num hospital, que redundou na morte de uma pessoa, inclusive. E o caso que eu gostaria de trazer para vocês em relação à proteção de dados pessoais na Europa
é um caso que mais uma vez envolve uma companhia aérea. Falo mais uma vez porque nós já trabalhamos há pouco tempo um caso da British Airways, quando nós discutimos sobre as determinações que a ICO, né, que é a Information Commission Officer, ou seja, a autoridade inglesa de proteção de dados pessoais, e como que ela agiu em relação à situação da British Airways, né, reduzindo de modo significativo a multa, e foi aí uma aula em que a gente conversou sobre as penalidades, sobre as consequências da lei, então um pouco mais para trás, para quem quiser ler. Né? O que nós observamos nesse caso da companhia aérea é um pouco o potencial que a gente tem quando a gente não resolve problemas. Então, eu estou tentando trazer nesse encontro, que a gente está quase aí acabando o nosso semestre, uma perspectiva em relação a nós observarmos a maneira de lidar com dados pessoais, que não se resume, como disse, a vazamento. Então a gente falou da integridade e da disponibilidade. Eu não consigo ter acesso aos meus documentos no STJ, eu não consigo ter acesso ao meu processo, e eu confio no STJ em relação a ter o processo. Não é todo mundo que baixa todas as ações para fazer a sua análise. Né? E aí realmente nós temos uma situação dramática no Brasil. Mas vamos dar o nosso salto para a Europa. Na Europa, o caso de companhia aérea de volta não é, nessa vez, a British Airways, mas é uma empresa low cost, né? Uma reclamação muito grande contra uma empresa, companhia aérea. Porque, claro, companhia aérea trabalha com grande volume de dados, companhia aérea tem esse perfil de nem sempre atender tão bem, né? Não é só no Brasil que isso acontece e, portanto, os desafios aí se repetem. Quem fez a reclamação nesse caso é o European Centre for Digital Rights, que é uma organização não governamental que atua na proteção de dados pessoais, e aí a gente vê um potencial também de medidas e tutelas coletivas, que também são possíveis no Brasil. Né? Nós falamos sobre os legitimados já em outro encontro para atuar, né? E a lei é expressa, no caso do Brasil, artigo 22, em falar a possibilidade de defesas feitas de modo coletivo, né, por instrumentos de tutela mais ampla, e aí eu imagino o Ministério Público, a Defensoria Pública, as entidades não governamentais também, talvez até um partido político, como mal ou bem nós tivemos na discussão do censo do IBGE. Mas vamos ao nosso caso. A ONG austríaca reclamou em relação à conduta que a empresa adotou, que essa companhia aérea adotou, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais feito em relação a um sujeito que fez um pedido singelo, e esse é um ponto que me chama a atenção. Né? Basicamente, esse titular de direitos pediu a retificação do seu sobrenome e do seu e-mail cadastrado. A empresa foi muito complicada de atender, atendeu apenas parte do pedido, houve uma demora enorme em atender, foram 3 meses conversando. Ele fez uma reclamação para o DPO, ou seja, para o encarregado de proteção de dados pessoais, e aí disseram para ele, olha, a gente só pode atualizar em caso de casamento, isso tem que ser feito pelo canal correto, você tem que telefonar, não pode ser por esse canal, e no final telefonar era um telefonema feito por um sistema de 0300, isso significa que essa empresa vai precisar, vai poder cobrar da pessoa pelo serviço. Só que a alteração e correção de cadastro não pode ser cobrada. Aliás, ela é um dos direitos que aparece na LGPD e que repete direitos que, na realidade, eu entendo que a gente já tinha antes, sobretudo a partir do próprio Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Tá? Se nós pegarmos alguns dos direitos, então, que nós temos lá no artigo 17 e 18, e esse da correção dos dados aparece na LGPD, nesse artigo 18, justamente, tá? Nós temos a previsão da correção que repete a previsão do próprio CDC de correção de cadastros. Tá? Então, artigo 43 do CDC e 44, que vão falar de, se não for é o 42, mas enfim, 43, 44, vão falar dos bancos de cadastros, vão garantir o direito à correção de informações inadequadas. Tá?
E essa ideia, então, de cadastro, essa ideia de proteção, ela, por assim dizer, é repetida na LGPD, que protege também esses bancos de dados, ou protege o direito do usuário, ou do titular de dados pessoais, quiserem chamar assim, em relação a esses bancos de dados. Outro aspecto que é interessante desse caso, me parece, diz respeito ao descaso da empresa, gerando um potencial muito grande, né? A empresa não corrigir, não atender às solicitações da pessoa, criando daí um desnecessário problema que ela não precisaria ter se a empresa simplesmente tivesse atendido aquilo que originalmente seria necessário para proteção de dados pessoais. Tá? Nós temos, então, uma série de medidas interessantes que a empresa poderia ter tomado para simplesmente atender aquilo que vinha sendo solicitado de modo muito razoável pelo titular de dados pessoais. Então, um outro caso interessante que eu gostaria de comentar com vocês é um caso muito recente julgado na Espanha e que diz respeito a uma academia, né, chamada School Fitness Holiday and Franchising. Basicamente é um julgado de junho desse ano e aí a discussão é muito interessante porque diz respeito a uma série de irregularidades deles na coleta de dados pelo fato de que eles exigiam bastante informações das pessoas de forma repetida, e isso em cláusulas contratuais que permitiam gravar a imagem, fotografia, vídeo, voz, enfim, incluir, ou seja, tinha ali uma amplitude de coleta de dados em âmbito territorial da maneira mais ampla possível, né? E de forma gratuita, ou seja, tinha uma série de cláusulas irregulares. Eu não quero entrar tanto na parte contratual, o que eu queria chamar a atenção de vocês para estabelecer um diálogo com o caso anterior é justamente a questão de precisar tomar medidas e não agir, né? Porque a empresa da Áustria que eu referi, ela foi solicitada e ela não agiu, ela ficou inerte em relação ao passageiro, né, ou enfim, ao cliente dela, ou ex-cliente talvez. Né? Esse caso agora que eu falo da Espanha, a agência tomou um conjunto de medidas, né, e aí a empresa recebeu, vamos dizer assim, uma notificação, uma autuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais da Espanha, né, lá chamada de Agência Espanhola de Protección de Datos, né? Então, Agência Espanhola de Proteção de Dados, e essa notificação exigia que ela tomasse providências. Só que a empresa não tomou as providências, a empresa aguardou mais. E isso foi levado em conta no momento de estabelecer a punição para para essa empresa. Eu coloquei esse caso, inclusive, no material para vocês, justamente por entender que era um caso interessante para que vocês possam analisar uma condenação, para que vocês tenham contato de modo mais específico com uma situação regulada pela GDPR, uma sentença, enfim, e aí então um caso em espanhol. Eu acho que vocês vão conseguir ler. Se alguém tiver dificuldade, pode conversar comigo. Mas justamente então veja de volta a inércia, a falta de cuidado, a ideia de que você resolve tudo por contrato, se faz presente aí nesse caso. Então, temos aí vários casos interessantes para a gente refletir, para a gente conversar, uma série de situações que demonstra, assim, o desafio que a gente vive num mundo tão digital e que, portanto, mostra enfim, um momento muito delicado que a gente vive. Né? Eu realmente acho que o potencial desses crimes digitais é muito grande e que a gente, portanto, está diante aí de um risco enorme, de um risco muito grande em relação às possibilidades que a gente pode se deparar
por conta de diversos tipos de infrações à legislação de proteção de dados pessoais. Então, espero trazer essas reflexões para vocês, espero ouvir vocês eventualmente no nosso chat. O nosso semestre já está acabando, então também desejo aqui que vocês tragam, na medida do possível, alguns questionamentos. Na próxima semana é nosso último encontro. Você já tem as diretrizes para avaliação desde o bimestre passado no portal. As diretrizes são iguais, com observação de que quem for fazer um artigo também é importante que já inicie esse trabalho. Ok? Estou à disposição por e-mail também, ou no horário de aula, como de costume. Pessoal, obrigado. E aí fica o meu abraço para vocês. Ok? Até a próxima.